pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Entre Conversas e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre educação e crianças. Bom, mas não é educação de forma geral não. Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre o método Montessori. A médica e professora Maria Tecla Artemisia Montessori é a responsável por criar o método Montessori de ensino e aprendizagem, que é utilizado até hoje em várias escolas do mundo afora, públicas e privadas. O método analisa os limites da criança e também reconhece as qualidades dela para que o plano de ensino seja montado adequado para cada criança. Então não é uma receita de bolo pronta, digamos assim. Cada criança é educada conforme os seus limites e as suas habilidades, que são reconhecidas pelos professores qualificados para isso. Quer saber mais sobre? É só acompanhar agora o Entre Conversas. E é isso mesmo, para nos ajudar a saber mais sobre a técnica montessoriana, está com a gente a psicopedagoga e mestre em educação, Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Amanda. Seja bem-vinda. Prazer estar aqui com você. A gente viu no vídeo aqui um pouquinho sobre como foi criada a técnica, né? Mas como aplicar isso em casa, colocar na prática com as crianças? É muito fácil. Primeiro de tudo, a gente precisa ter alguns parâmetros dessa técnica montessoriana. O primeiro parâmetro é o fato de que se você entrega um brinquedo para a criança, se você presenteia a criança com algum brinquedo, esse brinquedo é para ser utilizado. O que acontece na maioria das famílias é que os brinquedos novos eles ficam guardados e os brinquedos mais velhos eles são colocados no uso, não é? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Tudo que a criança pode mexer precisa ficar ao seu alcance. E o método montessoriano explica que o fato da criança brincar com as coisas, manusear diversas texturas, diversas formas, diversos materiais, e isso promove o desenvolvimento cognitivo desses pequenos. Essa técnica é uma forma de estimular a criança a fazer por si mesma? Isso mesmo. Então, ela aprende fazendo. O método montessoriano, ele veio do método piagetiano, que é justamente aprender através ou por meio das experiências, né? Então, quanto mais você tem contato com estímulos diferentes, consequentemente maior é o aprendizado e então a gente pode dizer que maior será o desenvolvimento cognitivo dessa criança, ou seja, as aprendizagens futuras serão mais fáceis de ser conquistadas se ela tem essa prática, se ela experimenta desde muito cedo. Era isso mesmo que eu ia citar com você. Já existe um resultado, um adulto que foi criado com essa técnica e que agora já tem um resultado nele como adulto? Sim, claro. Então, esse método montessoriano, ele não é tão recente assim. Ele veio lá da década de 1960, né? Então, desde esse momento, que é lá da escola nova, onde as escolas deixam de ter aquele modelo tradicional e é posto coisas coloridas na parede, as carteiras são dispostas de maneiras diferentes, né? Então, esse método, ele vem trazendo resultados desde essa década, quando a escola nova, então, foi colocada em prática na maioria das escolas, não só brasileiras, mas também do mundo inteiro. O que tem de diferença entre um adulto que foi educado com base nessa técnica? Principalmente a criatividade, né, mais aguçada e também mais rapidez no raciocínio lógico. Então, essas pessoas que são acostumadas com o método montessoriano desde pequenas, elas têm mais rapidez de raciocínio. São pessoas que aprendem com mais facilidade, são pessoas que têm mais facilidade na comunicação também e que aprendem muito mais fácil novas habilidades ou novos conteúdos. Porque elas foram estimuladas a aprender por si mesmo. Isso mesmo. O método montessoriano, como eu disse, então ele veio lá da técnica piagetiana. O Piaget, ele desenvolveu o construtivismo. O que é isso? É você construir o seu próprio conhecimento. Então, quanto mais estímulos você oferece para uma criança, por exemplo, se o quarto dela é totalmente cor-de-rosa, então você só está oferecendo estímulos rosa para ela. Ela se desacostumou a enxergar outras cores. Então, se você faz, em contrapartida, um quarto bastante colorido, consequentemente, essa criança ela tem outras habilidades aguçadas. Então, ela vai se preocupar em procurar coisas de outras cores. Ela vai se identificar com outras cores também. Então, ela vai ficar curiosa por aprender coisas relacionadas às outras cores, ou ela vai ficar curiosa para pegar objetos de outras cores. A gente não vê assim que as meninas elas gostam mais de rosa e os meninos eles preferem, né, a cor azul ou a cor mais
mais escura. Isso acontece porque, desde pequenos, os quartos dessas crianças são dessas cores, né? Então, geralmente, o quarto da menina ou é rosa ou é lilás. Você pergunta, qual é a sua cor preferida? Rosa. Então, se tem um brinquedo rosa e um azul, qual a menina vai escolher? O rosa. Então, um quarto montessoriano é um quarto dotado de muitos estímulos diferentes, cores diferentes, formas diferentes. Então, é um quarto. Por exemplo, o quarto da menina. A gente, na normalidade, o quarto das meninas, ele é composto por ursos de pelúcia, de bonecas. Tudo fofinho, tudo, né? Fofo e tudo rosa, né? Branco, essas cores mais claras. O quarto montessoriano já seria diferente. Eu colocaria muitas cores, principalmente as cores mais fortes, o amarelo, o azul, o verde, o vermelho, né? Que são as cores dos brinquedos pedagógicos. E nesse quarto ficaria à disposição dessas crianças brinquedos de diferentes tipos. Então, brinquedos de madeira, brinquedos de plástico, por que não os ursos de pelúcia também, né? E tudo ao alcance das crianças. É isso que eu ia te perguntar. Nas fotos que a gente vê, geralmente é no chão, a cama também a cama é no chão. Porque a criança, né, educada nesse método, ela precisa aprender sozinha. Então, se ela está com sono, você incentiva que ela vá para sua cama, deite sozinha. Não tem aquela coisa da mãe colocar. Então, a gente estimula a independência dos pequenos por meio dessas técnicas montessorianas. Maria, você acredita que as pessoas, elas nascem independentes, mas porque a gente faz tudo pela criança? Ai, caiu o negócio, pega, né? É isso. Caiu, levanta a criança. A gente não estimula que façam por si mesmo. É isso mesmo. Esse é o grande erro dos pais do mundo contemporâneo, né? A gente tenta minimizar o erro de ficar fora de casa o dia todo, o erro de não dar tanta atenção, toda a atenção merecida para as crianças, fazendo com que essas crianças fiquem cada vez menos independentes, né? Então, nós estamos educando adultos que não sabem se virar sozinhos. Além do quarto, né, você citou também escolas, e tem escolas montessorianas, né? Sim, inclusive na nossa cidade. Qual que é a diferença de uma escola normal? É exatamente isso? Lá tudo vai ter ao alcance das crianças. Tudo vai estar ao alcance das crianças. E os conteúdos, eles são dados para a criança, ofertados para a criança de uma maneira diferente. Então, você lança uma pergunta-chave e, a partir dessa pergunta-chave, as crianças, elas extrapolam essa pergunta, esses conteúdos, e daí, a partir daquilo que elas têm curiosidade, é que a aula se desenvolve. Então, não é uma aula pronta, é uma aula que vai ser planejada, né, por meio dessas perguntas direcionadoras. É uma forma diferente de educar. Isso, também. É uma forma de instigar o pensamento das crianças, uma forma de colocar as crianças para pensarem e extrapolarem as ideias dos professores. Na escola tradicional, o conteúdo ele é colocado no quadro e você só responde aquilo que está dentro daquele conteúdo que você dispôs a dar aquele dia. Na escola montessoriana, o conteúdo ele é exposto por meio de perguntas. Então, você coloca um tema-chave no quadro e estimula o raciocínio das crianças por meio de perguntas, e as crianças, consequentemente, farão outras perguntas decorrentes daquelas que já foram feitas e respondidas. Bacana. Essa coisa também de faça por si mesmo, né? Além das atividades da escola, enfim, dá para fazer nas mínimas coisas, às vezes comer, né? Dar o talher na mão da criança, né? Uma colher, ou escovar os dentes. Isso, assim. Porque desde pequenos a gente tenta fazer tudo para as crianças também para a gente ter menos trabalho, né? O fato de comer sozinho. O fato de a criança comer sozinha já deveria ser incentivada desde o primeiro ano de vida. Mas a gente evita fazer isso porque se suja e a gente não vai ter todo o tempo de cuidar daquele momento ali. Então, é muito mais fácil para os pais ofertarem a comida na boca das crianças para não se sujar, para ir mais rápido, não é? Já termina e já está pronto essa etapa, não é? Então, se você instigar, se você incentivar a criança a fazer por ela mesma, é claro que ela vai ter uma melhor coordenação motora, e essa coordenação motora será desenvolvida mais rapidamente, né? Então, mais cedo do que outras crianças que têm os pais dando de comer até os 4 ou 5 anos. Então, de uma forma, essa técnica também é um desafio para os pais, não só para as crianças, Sim. né? Porque é sair do quadradinho, ele fazer diferente. Isso, é sair do convencional, né? Então, quem se dispõe a praticar o método montessoriano em casa precisa ter muita paciência. Tempo, precisa ter disposição, porque você precisa estar o tempo todo ali apto a responder as perguntas das crianças e
incentivar com que elas façam coisas novas, não é? Uma coisa que a gente não falou é que no método montessoriano as roupas também elas são dispostas de maneira que a criança mesmo escolha a sua roupa, que coloque a sua roupa. E isso é um pouco complexo para as mães, por exemplo, principalmente para as mães de meninas, porque às vezes elas querem arrumar a menina assim, ó, coloca uma blusinha tal, combinando com certa roupa. Mas, talvez naquele momento não seja aquilo que a criança gostaria de utilizar. Então, talvez ela gostaria de colocar outra roupa. Por que não deixar essa criança colocar outra roupa, né? Então, o método montessoriano, para ele ser aplicado na sua plenitude, os pais precisam estar dispostos a enfrentar todos os desafios que o método propõe também. Abrir mão de decidir tudo pela criança. Com certeza, né? Porque a gente está incentivando com que a criança decida por ela mesma, consequentemente, nós estamos ajudando com que essa criança se desenvolva cognitivamente mais rápido. Entendi. Para quem já tem um filho assim com 3, 4 anos, um pouquinho mais velho, sempre há tempo de voltar para essa técnica ou existe uma idade que não dá mais? Não, é sempre possível você contornar a educação do seu filho, né? Então, leia sobre o método montessoriano, aprenda como dispor os objetos, né, à mão das crianças, porque até a forma de você conversar com as crianças no método montessoriano é específica. Então, você sempre conversa perguntando, instigando a criança, né? O fato de conversar como se a criança fosse um bebê, por exemplo, isso é errado. E o método montessoriano, ele aplicado, né, ele nos confirma isso. Então, quanto mais certo, quanto mais corretamente você conversa com a criança, melhor será o seu desenvolvimento cognitivo, consequentemente, melhor será o desenvolvimento também da linguagem. E lembrando que tudo que você desenvolve até os 6 anos de idade, né, eu favoreço muito o desenvolvimento na área da escrita, na área da matemática, na área da linguagem da criança. Então, a coordenação motora fica melhor também. Então, por isso que o método montessoriano ele é muito válido. Então, sempre há tempo para colocar isso em prática. Com certeza. E, assim, as mães que têm um monte de objeto na sala, né? Que não deixa... decoração. Que daí tem um bebezinho novo, daí guarda tudo aquilo, daí só coloca de volta quando a criança cresce, quando começa a entender as coisas. As crianças, elas nascem com a cabeça zerada, né? Eu costumo dizer que eles nascem com o HD limpo, né? E essas coisas de não mexer, de não fazer, elas são ensinadas desde muito pequenos. E se você tira todas as coisas, quando você coloca coisas novas, ou quando a criança ela vai na casa de algum parente, em alguma loja, o que ela vai querer fazer? Mexer naquilo que ela não está acostumada. Então, o fato de você dispor todas as coisas à mão das crianças e ensiná-las, isso você pode, isso você não pode, isso também faz parte do método montessoriano e é de importância, né? É de uma fundamental importância. Então, para essas crianças, para o seu desenvolvimento, para aquilo que a gente sabe, para aquilo que a gente quer ensinar de limite ou não para essa criança. Legal, muito obrigada, viu? Imagina. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. É isso aí, pessoal. Continue conversando com a gente pela nossa página no Facebook ou pelo nosso e-mail, que é redação@unicesumar.edu.br. Te espero na semana que vem. Até lá.